Pronto, estamos gravando. Boa noite, meu nome é Samira Ramos, eu sou a professora que vai acompanhar a disciplina de metodologia científica com vocês. Estou me apresentando porque alguns estudantes não podem estar presentes aqui. Então, eu sou uma mulher negra, de pele de tom um pouco mais claro. O meu cabelo é curto, cacheado, estou vestindo uma roupa preta, uma blusa preta, um brinco de búziozinhos, de batom vermelho, uso um óculos grande, branco não, é transparente, e tenho muito prazer em estar aqui com vocês essa noite, tá bom? E espero que quem não está aqui hoje presente na nossa aula síncrona vá assistir a gravação, e espero que possa estar nas próximas aulas. Nós teremos aulas síncronas a cada mais ou menos 21 dias, a não ser que seja necessário, né, a gente marca mais algum encontro, mas inicialmente nossas aulas síncronas acontecerão a cada 21 dias, em média. Vou apresentar para vocês a sala do AVA primeiro, porque por essa sala nós poderemos tirar algumas dúvidas e já explicar o nosso método de trabalho e a nossa organização do curso com os documentos que já estão lá. Então, é necessário que vocês acessem todas as semanas a disciplina, porque apesar de nós termos aulas síncronas somente a cada 21 dias, nós teremos conteúdo, teremos atividade todas as semanas, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a sala. Nós temos os avisos. Vocês estão recebendo por e-mail os avisos que eu mando por aqui? Não, eu não tinha. Agora que eu consegui ver os avisos que vem em nome de Vanilda. Tá. Além do da Vanilda, eu também envio por aqui. É importante vocês clicarem depois nesses avisos e colocarem para receber os e-mails, porque aí vocês mesmos, mesmo que vocês não acessem, vai para a caixa de e-mail de vocês, tá bom? E aqui o primeiro documento que nós temos é o plano de aulas. O nosso plano de aulas, ele contém, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ele contém a ementa da disciplina e aula, né? Aula a aula, o que nós teremos. Então, no dia 30 foi aquela reunião com todos os cursistas, né? A semana passada, dia 7/10, o encontro era síncrono e era a leitura. Essa semana nós vamos discutir os fundamentos de pesquisa. Deixa eu voltar aqui. Boa noite, Maria Iraneide. Como eu dizia, essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos de pesquisa, sobre ética na pesquisa, e vou orientar já as atividades que vocês terão que entregar no final do semestre, tá bom? E aqui vocês vão ter semana a semana, então nós temos 2 encontros assíncronos, alguns com leitura, encontro síncrono dia 4/11, 11, tá bom? Algumas outras leituras para vocês. E o nosso último encontro síncrono é dia 9/12, que é o encerramento da disciplina e orientação sobre a escolha do orientador, da modalidade de TCC e o manual de normalização do IFMG. Aqui nós temos também as avaliações. Serão 2 avaliações obrigatórias e uma avaliação extra, valendo 20 pontos. Essa extra, vocês não são, né? Uma avaliação que, se vocês quiserem complementar a nota, ou se acharem que não foram muito bem nas outras atividades, vocês podem realizar. A principal do nosso semestre, sem a qual vocês não vão obter aprovação, é o projeto de pesquisa. Ele é necessário porque é através dele que nós vamos direcionar quais são os orientadores mais adequados para o trabalho de vocês, tá bom?
por isso que ele vale 60 pontos. Entregando o projeto de pesquisa com as informações mínimas que ele tem que ter, vocês estão aprovados na minha disciplina. Mas essa construção do projeto de pesquisa, eu espero que a gente faça, né, com consistência durante esses 3 meses que nós vamos estar juntos. Todos os meus trabalhos têm modelo já. Então, é só vocês clicarem nesses links, né? Se vocês clicarem no link da resenha, vocês têm o modelo e as informações básicas necessárias. O que eu espero de uma resenha? Tá aqui, ó. Formatação do documento deve ser escrita em prosa, acompanhar os movimentos retóricos próprios da resenha, conter entre 600 e 1.000 palavras, não é uma resenha muito longa. E aí o padrão retórico é apresentar a obra, descrever e avaliar as partes do livro e fazer uma recomendação. Tá bom? Então aqui já tem o modelo. O projeto... esqueci de colocar para compartilhar, gente, perdão. Então aqui no próprio modelo vocês já têm, né, as informações básicas do que vocês serão avaliados, certo? A mesma coisa acontece com o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa de vocês, ele necessita de um sumário, do título, da modalidade, o tema, o estado da arte. Então, vocês começam a fazer um levantamento já da bibliografia. Tudo isso eu vou explicar para vocês hoje. Objetivo geral específico, justificativa, metodologia e cronograma. Ele vai ser... A gente, apesar de já estar no modelo de projeto, ele é mais um anteprojeto, porque depois, quando o orientador de vocês, ou orientadora de vocês, recebê-lo, vai fazer as adequações necessárias, né? Então, ele está mais para um anteprojeto, mas é fundamental que vocês construam ele durante estes próximos meses, conforme a gente for discutindo aqui. Não deixem para a última hora, certo? Então, deixa eu voltar para a nossa guia. Então, nessa primeira semana, nós tivemos o link para leitura. Fabiana já disse que não conseguiu ler ainda, Maria Thalys falou que leu. Adriana e Maria Iraneide, como é que foi? Conseguiram fazer a leitura? Não? Se quiserem responder por escrito, fiquem à vontade. Dá uma olhadinha aqui no chat. Não responderam? A pergunta não era retórica, não, viu? Era querer saber mesmo, de verdade, com vocês. Assim como as primeiras perguntas que eu vou fazer. A gente vai estabelecer aqui uma atividade que quando eu fizer a pergunta, vocês levantam a mão, tá bom? Pode ser? Mãozinhas preparadas? Então, esse é o nosso primeiro encontro. Como eu disse, eu sou a professora Samira. Vou falar rapidamente de mim, só para que vocês tenham noção, porque justamente como a pesquisa não é uma coisa extremamente objetiva, como gostam de dizer, as aulas também não são. Então, a minha aula de metodologia está muito ligada à minha própria formação. Eu não sou uma pessoa que tem formação nas ciências sociais, apesar de nós estarmos trabalhando com obras, porque o nosso curso é de educação, e educação está dentro da grande área
né, das ciências sociais. Minha formação é em letras, na área de literatura, só que eu tenho trabalhado já há 12, 16 anos, mais ou menos, 16 anos, com, com a área de comparadas, no qual eu trabalho de forma interdisciplinar. Eu tenho uma especialização em ética, valores e cidadania na escola, pela Universidade de São Paulo, uma especialização em filosofia e ensino da educação pela Universidade Federal de São Paulo, e atualmente estou fazendo o meu doutorado na área de literatura, em estudos comparados, no qual eu trabalho com gênero, né, e com obras literárias para a juventude. Então, como minha área sempre esteve muito ligada entre educação e literatura, acaba que os repertórios são muito parecidos, eu preciso fazer muita investigação social, eu trabalho muito com o material que as ciências sociais, com as teorias das ciências sociais, que faz com que eu me aproxime muito dessa área, né, com todos os recortes de interseccionalidade, etc. E conforme a gente for conversando, vocês podem ir perguntando outras coisas se tiverem interesse, mas é isso, né? Em primeiro momento é importante falar, frisar que a minha área de trabalho é na literatura, mas que eu tenho aí um trabalho em conjunto com as ciências sociais. E aí gostaria que vocês levantassem a mão para eu conhecer um pouquinho do nosso grupo aqui hoje reduzido, somos em 4, mas os outros alunos eu acho que eu vou colocar algum fórum para que eles possam falar. Primeiro, se vocês já desenvolveram alguma pesquisa no meio acadêmico. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, Eliane, tudo bem? Então, levantando a mão no chat, pesquisas no meio acadêmico, para TCC, dissertação, etc. Todos, né? Parece uma pergunta estranha, mas hoje em dia algumas universidades, alguns cursos superiores têm outros modelos de TCC, como projeto, algumas coisas assim. Então, se vocês já participaram de algum projeto de pesquisa dentro das instituições de vocês, baixem a mão, né? Agora. E aí levanta a mão só quem participou de algum projeto de pesquisa dentro da instituição. Então, temos 3 mãozinhas aí. Baixem as mãos, por favor. Levantem as mãos, por favor, quem tem algum artigo publicado em periódico científico. Então, Adriana e Maria Teles têm. Maria Iraneide, não sei se tem todas ou se não esqueceu de baixar a mão, mas tudo bem, vamos lá. Teve alguma experiência com pesquisa nos últimos 5 anos? Maria Teles, Maria Iraneide, Adriana, ótimo. Já participou de algum evento científico com apresentação de trabalho, comunicação oral, pôster? Maria Teles e Adriana. Certo. Então, é importante a gente fazer essas perguntas, porque tem muita coisa. O 4, a Adriana falou que o 4 não teve experiência nos últimos 5 anos, certo, Adriana? É importante fazer essas perguntas, porque parece, às vezes, que é tudo muito óbvio, né? Que falar em projeto de pesquisa, falar em pesquisa, é uma coisa que todo mundo que já terminou um curso superior sabe, já domina. E eu tenho percebido nos últimos anos que não é verdade. Inclusive, eu faço parte de 2 revistas acadêmicas e eu tenho percebido cada vez mais que as pessoas não têm tanta dimensão da escrita acadêmica quanto a gente espera que tenha. E, além disso, eu participo por trabalhar em revistas, eu participo de vários grupos nas redes sociais, alguns deles de preparação acadêmica, essas coisas, porque é onde nós fazemos as divulgações das nossas revistas, né? Grupos de mestres e doutores, ou de pessoas que estão
tentando ingressar no mestrado e no doutorado, e tem algumas perguntas que aparecem por lá que eu fico muito feliz quando alguém responde com tranquilidade, mas que parecem perguntas muito básicas, e aí quando a pessoa faz a pergunta e alguém responde com tranquilidade, outras pessoas engajam nas conversas e falam, olha, eu também tenho essa dúvida, eu também. Então, é por isso que eu escolhi esse texto, para que a gente começasse por ele. Deixa eu abrir aqui. Opa, peraí que alguém pediu para eu entrar. Eu acho que caiu. Boa noite, Ara, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite a todas e todos. Bem-vinda. Obrigada. Desculpa o atraso. A Adriana colocou aqui no chat que é exatamente isso. A gente faz as coisas em razão do currículo, mas muito na correria, sem aprender mesmo, sem profundidade. Infelizmente, acontece bastante na ciência brasileira, né, em todas as áreas. Mas vamos lá. Então, a gente vai começar, talvez, para alguns de vocês que já têm uma experiência de pesquisa mais consolidada, a gente comece chovendo no molhado, sabe? Falando alguns conceitos, algumas questões que já são de amplo conhecimento. Mas, como vocês viram, a gente tem um grupo heterogêneo, então a gente precisa, para que. Isso, inclusive, é um fundamento da pesquisa. Antes da gente começar, a gente precisa conceituar para que os limites do que a gente está dizendo, para que o significado do que a gente está dizendo seja de comum entendimento naquela comunidade interpretativa. Porque quando eu falo conceito, quando eu falo teoria, eu tenho um significado dessas palavras que nem sempre é o mesmo que vocês estabeleceram. Então, a gente precisa, em primeiro momento, determinar o que são esses conceitos, o que são essas palavras, para que todo mundo que está lendo aquele texto possa ter a mesma interpretação. Por isso que vocês vão encontrar em textos distintos sobre racismo sempre a. Boa noite, Aline, tudo bem? Vocês vão encontrar sempre essa conceituação. Por quê? Porque as pessoas definem, né, o conceito, às vezes de uma forma um pouco distinta uma da outra. Então, é necessário que todo mundo tenha a mesma compreensão do termo, até mesmo quando é para a gente refutar aquela ideia, né? Então, vamos lá. Primeiro, o nosso curso ele é um curso curto, de 30 horas. Oi, Verônica, boa noite. Opa. Ele é um curso curto, de 30 horas, no qual nós vamos desenvolver tanto essa conceituação básica, quanto eu vou explicar para vocês os 3 modelos de trabalho possíveis aqui para a finalização do curso, quanto a gente vai tratar de vários temas gerais, mas nenhum deles com tanto aprofundamento. Se for necessário, se vocês quiserem materiais sobre determinado assunto, com certeza eu vou fornecer para vocês, mas lembrando que é um curso de 30 horas, eu não posso sobrecarregá-los, porque vocês têm outras 2 disciplinas de 45 horas para fazer nesse mesmo período, tudo bem? A nossa ementa, ela gira em torno da produção do conhecimento científico, como é que esse conhecimento científico se dá, algumas especificidades da pesquisa, falar um pouco da ciência contemporânea, dos métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa, projeto de pesquisa, ética na pesquisa. O objetivo geral dele é evidenciar os fundamentos e métodos pertinentes ao conhecimento científico, e os objetivos específicos são compreender as diversas fases e as principais técnicas para desenvolvimento da pesquisa e dos trabalhos acadêmicos, além de evidenciar as especificidades dos trabalhos de conclusão de curso, artigo científico, monografia e produto educacional, que são as 3 modalidades de
de trabalho que vocês podem escolher uma delas para poder apresentar no final do nosso curso, tá bom? Como eu já mostrei para vocês, no nosso plano de aula tem a ementa, tem o cronograma de aula a aula, tem a data das avaliações e o modelo dos trabalhos, tudo isso no plano de aula. As avaliações das disciplinas serão 3. A primeira avaliação é uma resenha de um texto chamado Truques de Escrita, que eu vou liberar para vocês já essa semana, para vocês terem um tempinho maior para fazer, tá bom? Mas a ideia é que vocês façam aí nas próximas semanas. Ele tem valor de 40 pontos, e a entrega, eu me confundi aqui, eu coloquei 26, mas vocês vão ver lá que é 28/10, tá? A avaliação 2 é o pré-projeto do TCC. Eu gostaria muito que vocês tentassem entregar esse pré-projeto, esse anteprojeto, até o dia 30/11. Por quê? Porque aí eu tenho tempo de fazer uma leitura, dar algumas indicações. Se não for possível, todos esses trabalhos podem ser entregues à data final, a última data, mas uma data que eu não vou conseguir dar um retorno para vocês tão qualitativo, é lá no comecinho de fevereiro. Já vou deixar assim exposto, olha, não consegui entregar no dia 30 de novembro, professor, o que acontece? O que acontece é, quanto antes você me entregar, é possível que eu consiga te dar um retorno sobre o seu projeto, já pedir para você fazer uma adequação ou outra, para que quando vá para o seu orientador ou orientadora, esse pré-projeto já vá mais consolidado. Se entregar lá no comecinho de fevereiro, ele vai direto para a mão do possível orientador ou orientadora, sem uma revisão inicial nas aulas de metodologia. Por isso que eu peço que vocês entreguem, né, ali por volta de 30/11, para que eu possa fazer isso e que vocês possam retomar esse projeto e fazer uma entrega final depois. Essa avaliação extra também, né, se vocês entregarem até 30/11, é interessante, ela vale 20 pontos extra. Se não entregar, não tem problema. E é só sobre o capítulo 1 e 2 do texto, que nós, inclusive, é o texto que nós vamos discutir hoje, principalmente, são os capítulos 1 e 2. Tá bom? Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com fundamento de pesquisa, projeto de pesquisa e ética na pesquisa. Através da leitura obrigatória, né, que é do livro Pesquisa Social, Teoria, Método e Criatividade, da editora Vozes, organizado principalmente pela Maria Cecília Minaio. Então, vamos lá, fundamentos de pesquisa. Primeiro, eu gosto muito desse texto, porque ele começa conceituando filosoficamente até a pesquisa, né? E ele vai falar que a função da ciência é a busca por soluções e respostas, e não é o único jeito de se fazer isso. Ele fala da mitologia, ele fala da poesia, ele fala de várias formas da gente interpretar a realidade, interpretar o real, mas a ciência vai ser uma forma consolidada pela nossa sociedade de busca de soluções e respostas. E essas soluções não são exclusivas das ciências, não são conclusivas. Então, a ideia de que a gente vai fazer um projeto de pesquisa, vai fazer uma pesquisa e isso vai chegar a um resultado final consolidado, é uma ilusão, né? A gente percebe que a cada pesquisa desenvolvida, o que se gera são mais perguntas, ela abre a possibilidade de conhecimento sobre o nosso campo, mas ela gera mais perguntas também. E vai estabelecendo ali um rol de conhecimento de uma determinada área. Então, não são também conclusões que são definitivas, elas abrem espaço para um maior conhecimento de um determinado problema, né? E trazem respostas que podem ser somente locais, podem ser respostas paliativas, podem ser respostas que são mais gerais, mas ainda assim não são definitivas. E a ciência, ela se consolidou através de diversidade de métodos e técnicas para observação de fenômenos. Lá no primeiro texto, no primeiro capítulo, que é da própria Minayo, ela vai falar muito da relação entre as ciências sociais e as ciências humanas, né? E eu particularmente no Instituto Federal já ouvi isso, né, a ciência social ou a pesquisa em letras é uma pesquisa só interpretativa, não é bem uma ciência. É uma discussão que ela vai fazer ali no começo do texto, né? Que as ciências sociais, ela tem alguns traços marcantes. O primeiro dele é a identidade entre sujeito e objeto. Então, a gente tem aí dentro das ciências
uma proximidade muito grande entre quem faz a pesquisa e o objeto dessa pesquisa, afinal somos todos humanos. E estamos envolvidos dentro da cultura, nós temos uma determinada classe social, nós somos pessoas racializadas, nós temos uma identidade de gênero, nós temos uma idade, e tudo isso vai criar ali um determinado lugar de pesquisa, um olhar para o objeto que não tem como ser um olhar objetivo. E eu gosto muito de discutir isso, porque eu sempre falo que a ideia de uma pesquisa objetiva na academia sempre foi uma pesquisa feita por homens brancos de classe média alta, cientistas. E aí isso era visto como objetivo. Tanto que as pesquisas de mulheres eram vistas como pesquisas de mulheres, mas as pesquisas de homens não eram vistas como pesquisas de homens, eram vistas como pesquisas. Né? Não existia essa qualificação. Assim como na literatura. A gente tem uma literatura de autoria feminina, mas a gente não tem uma literatura de autoria masculina. É só literatura. Essa ideia de objetividade da ciência, durante muito tempo, ela criou um discurso da ciência como legítima e verdadeira somente por ser objetiva. E aí, nisso que vem muito do processo de escrita, que anula totalmente a identidade do sujeito. Nós temos, hoje, na academia, uma abertura muito maior para se escrever em primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, né? Eu, nós, mas que era totalmente, assim, há 20, 30 anos, era uma coisa absurda você escrever um texto científico em primeira pessoa. Precisava eliminar o sujeito para que isso fosse visto de forma objetiva. E hoje a gente sabe que não é um processo, assim, factível. Independente que você elimine a identidade do sujeito daquela pesquisa, essa identidade ainda está por trás de toda a interpretação dos dados, da escolha da metodologia, da interpretação e da organização das fontes. Então, não existe aí uma possibilidade de uma ciência realmente objetiva. A ideia de objetividade também é uma hipótese, também é uma ideologia construída com interesse. E aí a Minayo vai usar o Levi-Strauss para poder falar que numa ciência onde o observador é da mesma natureza que o objeto, o observador é ele próprio uma parte de sua observação. Então a gente não tem como distanciar totalmente esse sujeito do objeto. Não por acaso, quando eu oriento, eu sempre peço que na introdução o pesquisador se coloque e explique de onde é que ele parte. Eu acho muito importante esse processo de colocação na academia de qual é o lugar que a gente, qual é o lugar, de que ponto a gente investiga, né? De qualquer forma, há pouquíssimo tempo eu tive uma experiência como banca num TCC de biologia, e a ideia de uma das, quando eu fiz alguns comentários acerca disso, a outra pessoa que estava compondo a banca falou, não, mas na biologia nós somos objetivos. A ideia nas ciências da natureza dessa objetividade ainda é muito firme, né? Apesar de hoje nas ciências sociais a gente ter já um certo entendimento que tudo que parte do discurso, até a observação da natureza, é constituído através de um determinado olhar. Né? Quando em gênero, por exemplo, só para vocês terem um exemplo, quando nos estudos de gênero, até a ideia de sexo masculino, sexo feminino, que seria biologicamente determinado, já é entendido que também é uma interpretação da natureza sobre o corpo humano. Então, ela não é natural, ela é construída também. E aí é o posicionamento que a gente, hoje nas ciências sociais, entende, né? Que tudo que é passivo de interpretação, ele é também parte de uma construção, de um discurso sobre a natureza. Ele não é a própria natureza. A Minayo vai dizer que nas ciências sociais nós temos um objeto histórico. Então, como eu já disse, entendido, não há neutralidade, ela é ideológica, ela traz visões e interesses de mundo historicamente produzidas,
E a visão do mundo do pesquisador está implicada no processo, né? E aí ele vai trazer o Paulo Freire para dizer que não existe imparcialidade. Todos somos orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou é excludente? Acho que é uma pergunta que a gente tem feito muito, né? Então, quando a gente fala de uma neutralidade, quando a gente coloca um grupo passível de ser identificado através de determinados qualificadores, de determinados adjetivos, e a gente não faz isso com outro grupo, isso já está mostrando essa nossa parcialidade, já está mostrando se a nossa base, de uma forma, é inclusiva ou excludente. Gente, a qualquer momento que vocês queiram comentar, pode abrir o microfone, ou pode ir escrevendo aí, tá bom? Fiquem à vontade. Outra questão que a gente tem ali ainda no começo do texto é a metodologia de pesquisa, né? E a Minay vai falar que o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Então, a metodologia de pesquisa, ela não vai ser vista somente como um método. Ela é o próprio processo da gente conseguir um caminho de pensamento e de prática exercida nessa abordagem, construir o nosso processo cognitivo, nosso processo de pensamento, as nossas teorias, é um processo que é feito através de uma determinada metodologia. Ela vai ser até bem engraçada nesse momento, ela vai trazer alguns teóricos ali que falam que a gente só precisa da metodologia porque nós somos medíocres, né? Só precisa que a metodologia, na verdade, ela tem que ser desconstruída e a ciência só consegue avançar quando ela nega uma determinada metodologia, quando ela ultrapassa uma determinada metodologia, senão não seria possível conseguir coisas novas, a gente entende. Só que no processo que nós desenvolvemos aqui, até para uma necessidade de validação do conhecimento pelo próprio grupo, de acompanhamento da evolução do nosso trabalho, da nossa pesquisa, da nossa argumentação, nós precisamos que o método seja muito bem delineado. E aí o método, como ela diz, ele está além da técnica. Ele parte desde a teoria da abordagem, dos instrumentos também, é lógico, né? Se você decide fazer um grupo focal, se você decide fazer uma entrevista, se você decide fazer a história de vida das pessoas, são métodos diferentes que vão ter ali um resultado totalmente distinto. Então, a escolha do método ela está muito ligada ao processo que você vai desenvolver na sua pesquisa. E também, né, vai apresentar ali a criatividade do pesquisador. Não é somente na análise, mas também na escolha do método, a gente vai ter ali o método como a alma da teoria. Ela usa o Lenin para justificar, né? Então, teoria e metodologia vão caminhar juntas. Eu sugiro muito a leitura desses primeiros 2 capítulos, principalmente, porque ela traz ali algumas visões muito interessantes sobre a relação entre teoria e metodologia, tá bom? Então, minha leitura sobre ela não invalida e não tira a necessidade de ler o texto integral, tá bom, gente? E aí, por fim, ela vai dizer que a pesquisa é uma atividade básica da ciência. Isso já está no 2º capítulo, na verdade já não é da Minay, é da... Vou pegar aqui, Paulo. É da Sueli Ferreira Deslandes, né? Vai dizer que é a atividade básica da ciência e ela parte de indagações que vão ajudar a gente a reconstruir ou a construir teoricamente a realidade dentro da nossa pesquisa. E a pesquisa é uma atividade que alimenta a atividade de ensino. Eu acho muito legal quando ela coloca essa relação, porque, infelizmente, nas nossas escolas, existe uma distância muito grande, né? Menos no Instituto Federal, mas não significa que não tenha também. É uma briga muito constante, aí Maria depois pode falar se no dela também é assim,
de que a ideia de que ensino, pesquisa e extensão andam juntas, mas o ensino sempre acaba sendo priorizado e a pesquisa e a extensão ficam como atividades secundárias. O entendimento de que a pesquisa alimenta a atividade de ensino e que ela é necessária para novas práticas, ela é necessária para uma compreensão mais profunda dos objetos de aprendizagem nossa, ela é fundamental. Ela também vai... Maria, pode falar. É exatamente assim. Inclusive, quando você coloca as observações do início, você começou falando que, embora a gente esteja inserido ali na pesquisa, esteja publicando, mas há uma dificuldade muito grande. Por exemplo, eu sou da área de exatas, eu sou da área de matemática, trabalho com etnomatemática, e aí a gente tem, ainda assim, eu falo que uma dificuldade mesmo na escrita, né? A gente não brinca com as palavras com facilidade. Para você construir um tópico frasal, para você construir artigos de qualidade, demanda muito além da leitura, não apenas a leitura, a interpretação, essa escrita ali concisa. Então, assim, é um complicador. E eu falo que o que mais nos deixa inseguro diante da escrita é esse momento de discussão. Porque quando você lê e você debate, você enriquece, você tem essa troca esse encontro mesmo de saberes ali, e que você se alinha, não tinha pensado por esse lado, de repente esse olhar aqui alargou o meu pensamento em relação a uma determinada temática que talvez eu só conhecia até a página 2, e aí na aula com a professora Samira eu ampliei esse conhecimento, aí no encontro com a Verônica eu vim alargar essa discussão, trocou uma sugestão de referência um com o outro. Então, assim, a gente, até pelo nosso caminhar, a gente vai atropelando as coisas e perdendo um pouco a qualidade dessa escrita, né? Eu acho que é por aí. Sim, Maria, perfeito. E é muito comum em várias áreas que tem, inclusive, uma forma de revisão de literatura que as pessoas se baseiam demais em outros artigos e pouquíssimas vão às fontes. A gente vai falar disso até depois, quando a gente falar de práticas de pesquisa, né? Mas parece que você cria um extrato de informações ali que todo mundo diz mais ou menos as mesmas coisas e existe pouca interpretação disso. Por quê? Porque não tem um contato de qualidade com os pares, sabe? Acaba que fica só na leitura, não vai para a discussão, ninguém checa essas informações, ninguém ultrapassa as informações, ninguém pensa em interpretá-las de formas diferentes. Né? E a gente precisa... Eu tenho discutido isso muito na edição de revista, porque o Brasil é um dos países, esteve, no ano passado, entre os 10 países que mais publicaram artigos acadêmicos no mundo. Né? É uma quantidade assim, absurda de artigos acadêmicos, considerando todas as áreas. Só que o nosso impacto, o impacto dos nossos artigos, das nossas revistas, é baixíssimo. Por quê? Porque os métodos de pesquisa, porque essa produção escrita, essa ideia de que basta a gente consultar ali outros artigos e vai construindo porque a gente precisa de produtividade acadêmica, criou práticas muito ruins de pesquisa, né? Mas a gente vai falar disso um pouco depois. Não sei se... Eu entendo que não foi bem isso que você quis dizer, mas eu penso que faz parte desse processo, sabe? De não ter encontros qualitativos com os pares, faz parte desse processo da gente deixar uma teoria assim, mais deficitária, e essa dificuldade da gente afirmar as coisas, construir tópicos frasais com afirmações, porque a gente se sente inseguro dentro das nossas próprias áreas, já que a gente não consolida, e é outra coisa muito legal desse livro que ele fala, né, que a teoria ela não é somente uma definição, a teoria é o lugar que você adentra. Quando você começa a pesquisar, quando você consolida uma pesquisa, quando você finaliza uma pesquisa, você está dentro do processo de teoria com seus pares.
Só que, para isso, essa pesquisa precisa ser bem feita, né? E aí a pesquisa vai explicar ou compreender fenômenos, processos e a realidade, lembrando que nenhuma pesquisa, nenhuma teoria, aliás, perdão, nenhuma teoria consegue dar conta totalmente de um fenômeno, de um processo, de uma realidade. Todas elas vão ser sempre parciais, e por isso que a gente tem tantas teorias explicando os mesmos fenômenos, né? E algumas conseguem abarcar parte desse fenômeno, outras, e cabe a nós, enquanto pesquisadores, tanto ler e contrastar e ver qual delas é que tem mais a ver com a realidade que a gente consegue observar, quanto construir novas teorias que possam fazer isso no nosso ponto de pesquisa, no nosso campo de pesquisa. Outra definição que é feita no segundo capítulo é o das proposições. E ele vai explicar as hipóteses, né, o que são as hipóteses, como elas são comprovadas, sobre processos e fenômenos. Vai dizer que as proposições elas precisam ser afirmativas, claras, capazes de lançar luz sobre questões reais. Lembrando que aqui ela está falando de todo o campo das ciências sociais, né? Vai explicar também os conceitos, a ideia de conceito, como o termo mais importante de um discurso científico, que são expressões carregadas de sentido. Isso é outra coisa muito interessante. Nas pesquisas que eu tenho observado, quando eu faço parte de banca, etc., algumas palavras são vistas como conceitos óbvios. E aí, quando você pergunta para o pesquisador o que ele quis, o que é aquele conceito, qual o significado daquele conceito, alguns não sabem explicar, porque construíram um conceito com uma base mais no senso comum do que numa determinada teoria. Quando é uma pesquisa muito inovadora, nem sempre você tem teorias, você tem leituras, você tem um cabedal ali de outros trabalhos que você possa se apoiar para poder definir qual é o seu conceito. Mas, aqui na especialização, por exemplo, a ideia é que o trabalho de vocês tenha não cabe, pelo tempo, inclusive, que vocês terão para desenvolvê-lo, não cabe esses trabalhos absurdamente originais. Os trabalhos absurdamente originais precisam, para serem levados e lidos com seriedade, eles precisam de muito mais tempo, né? Porque vocês vão criar um conceito, às vezes, ou vão criar uma teoria a partir de uma pesquisa consolidada. Por isso que a gente cria essas teorias, esses trabalhos mais originais, eles estão no doutorado. Aqui nós teremos trabalhos que estão mais apoiados em discursos, em teorias já existentes. Então, cabe a vocês determinar quais são os conceitos importantes nos trabalhos de vocês e ir buscar teorias que fundamentem eles. Nenhuma palavra pode ficar solta, nenhum conceito, pelo menos, pode ficar solto no trabalho de vocês. Se falar de raça, precisa dizer raça a partir de que teoria? Do que a gente está falando? Se falar de racismo, racismo definido como o quê? Né? Se falar em educação, educação sob qual base teórica? O que é educação? Parece um trabalho, às vezes, muito cansativo sempre é, gente, né? Pesquisar, escrever tem mesmo um ônus. Mas às vezes parece muito singelo ter que ficar definindo essas palavras. Só que é tanta gente que usa de uma forma com significados tão abrangentes que para o nosso trabalho ser lido com qualidade, para que as pessoas consigam estar na mesma comunidade interpretativa da gente, é importante que o sentido do seu conceito esteja contido ali no seu trabalho, né? Não pode ser uma inferência da pessoa, porque senão a interpretação do seu trabalho pode ser totalmente desvirtuada. Por isso que eu peço a vocês que detalhem, né, que vocês devam detalhar cada conceito do trabalho de vocês. E aí, no segundo capítulo, olha, o pré-projeto, eu vou até olhar no modelo se eu deixei alguma colocação assim.
mas geralmente eu coloco no máximo, eu tenho colocado por quantidade de palavras ou por quantidade de caracteres, tá? Mais por palavras. Eu vou dar uma olhadinha depois para não falar besteira aqui. Tá? Se não tiver, eu determino lá. Então, o que o projeto de pesquisa precisa ter? E aí esse texto ele também vai falar um pouquinho de cada uma dessas partes, né? A escolha do tema, a delimitação do objeto, a definição dos objetivos, a construção do marco teórico conceitual, a escolha da metodologia e a exploração do campo. Se for o caso, e aí vamos falar sobre a exploração do campo também. Por que fazer um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa, ele é necessário porque é a partir dele que a gente consegue, que o pesquisador que vai te auxiliar, consegue definir qual é o seu objeto, o que você vai pesquisar, o como você pretende pesquisar, o porquê, qual é a justificativa e por quanto tempo, o cronograma. Então, isso é o básico de um projeto de pesquisa. Definição do objeto, definição da metodologia, justificativa e cronograma. Qual é a trajetória comum quando a gente vai construir um projeto de pesquisa? Que é a trajetória que vocês devem começar assim. Quem não começou deve começar já. Primeira coisa, uma pesquisa bibliográfica disciplinada, crítica e ampla. Disciplinada, porque vocês precisam escolher os autores, os temas-chave, a temporalidade do texto, e também fazer os fichamentos de leitura de vocês. Eu acredito que todos vocês já têm ideia de um tema que vocês pretendem trabalhar. Nem que seja assim um assunto, né? Se não tem também, vai lendo todos os temas que te interessam, porque é importantíssimo isso. Ninguém suporta passar meses trabalhando com um tema que não diz respeito aos seus interesses, à sua vida. Precisa ser um tema que te motive, porque senão o trabalho fica insuportável, né? E também não te dá curiosidade de saber, porque a pesquisa ela parte da curiosidade, parte de um problema real para um problema teórico, né? Ela precisa ser uma pesquisa crítica, né, com um diálogo reflexivo entre a literatura escolhida e ampla. Ela deve dar conta do estado atual do tema. Além disso, a gente precisa de uma articulação criativa nessa delimitação do objeto, na aplicação dos conceitos, as perguntas bem formuladas. E, por último, humildade. Tem muitos não, tem diminuído bastante isso. Mas é muito difícil, às vezes, você falar com alguém que está começando uma pesquisa e dizer, olha, as pessoas se sentem muito atacadas, né? Há pouco tempo eu participei de uma discussão sobre um trabalho de um projeto de pesquisa de um mestrado, e aí, conforme a gente foi começando a falar de onde é que estavam as maiores falhas interpretativas assim, da pessoa, ela começou a tentar se defender. E aí, nessa hora, você respira e fala assim, olha, você não precisa se defender. A gente não está te atacando, né? A gente só está dizendo onde é que estão os lapsos. E aí você, como pesquisadora, vai escolher primeira coisa, vai definir quais dessas informações que a gente está dando faz parte da sua pesquisa ou não. E aí, se a gente diz uma coisa que não é do seu interesse, tem que tentar entender por que aquilo não está delimitado no seu texto, então. Quando a gente não coloca a delimitação direito do objeto, dos conceitos, a gente deixa o texto muito aberto. E aí fala assim, mas por que você não pesquisou isso? Eu não pesquisei isso porque eu não quero. Então coloca no seu texto qual é o grupo, como foi que você definiu o seu locus, como foi que você definiu o seu objeto de pesquisa, o seu público, entendeu? Isso precisa estar escrito lá, né? Se não está, se deixa aberto, deixa espaço para as pessoas assim ficarem confusas sobre o seu trabalho, né? Por isso que precisa ser muito bem determinado, muito bem elaborado, e precisa ter muita humildade para escutar o outro sem medo, sem preconceito. Eu sei que às vezes é difícil escrever, se sentir corrigida, né?
Mas é necessário, porque é isso que faz com que a ciência melhore, é passar pelos pares, é os pares conferirem aquele trabalho e trazerem novas informações, né? Às vezes informações pertinentes, às vezes não, né? Mas que façam você refletir sobre o próprio trabalho. E aí a ciência é provisória, a ciência é aproximada, a gente não, nem sempre, ainda mais nas ciências sociais, a gente não vai conseguir uma definição exata, porque toda ela vai estar ligada a um momento histórico, a um determinado grupo social, né? Ela é vinculada à vida real, ela é condicionada historicamente. E aí, no projeto de pesquisa, nós precisamos de perguntas definidoras. O que pesquisar? Então, qual é o nosso objeto de estudo? Qual é a definição do problema de pesquisa? Quais são as nossas hipóteses? Qual é a nossa base teórica e conceitual? É muito comum, aqui, vou dar o exemplo aqui da pós. Aqui na pós nós temos 3 tipos de trabalho. Nós temos o artigo científico, nós temos a monografia e nós temos o produto educacional. Dependendo do objetivo de vocês, o objeto de estudo de vocês vai mudar. Então, se vocês têm interesse de criar um produto educacional, é porque vocês já têm um objeto, assim, uma prática que mostrou para vocês que tem um problema e esse problema precisa ser resolvido com uma proposta de produto educacional. E essa proposta de produto educacional é que vai trazer as hipóteses de vocês. Então, pensem lá. Vou usar o trabalho de uma aluna minha, que passou aqui pelo curso e hoje está no mestrado no Cefet do Rio de Janeiro. Cefet, o mestrado em Relações Étnico-Raciais. Ela chegou com muita dúvida do que ela queria fazer, professora, diretora de escola, nunca tinha pesquisado, não tinha se envolvido, a não ser na própria graduação, né? Chegou com muita dúvida e com várias ideias. E aí, uma das ideias dela baseou-se num trabalho que ela já tinha desenvolvido, que era da criação de uma caixa com bonecos de pano, que eram feitos pelas crianças com tecidos de cores diferentes, porque a maioria dos bonecos na escola dela eram sempre brancos, e quando eram quando representavam populações não brancas, eram bonecos muito feios, estereotipados. Então, o interesse dela era esse. E aí, durante o projeto, ela ela definiu um problema. O problema dela era saber se as escolas entendiam o acervo, o que as escolas entendiam por acervo. Porque quando se falava em um acervo para as relações étnico-raciais, só se pensava nos livros literários e nunca nos brinquedos. E aí ela colocou como primeira hipótese que é essa, né, de que as escolas não entendiam como acervo os brinquedos. Ela foi em busca de uma base teórica conceitual, ela descreveu o processo da caixa, só que aqui, dentro da nossa pós, o tempo é muito escasso, são 6 meses para vocês fazerem o trabalho. Então, a proposta dela era somente o projeto da caixa, né? Então, todas as hipóteses dela estiveram ligadas se a caixa era um produto que era possível ser entendido como acervo. Esse produto, ele era decolonial. Esse produto, ele propunha uma forma de construção que tivesse ligada à base teórica e conceitual que ela desenvolveu aqui. Então, todas as hipóteses dela estiveram ligadas à construção do produto. O que ela não poderia fazer naquele momento? Ela não poderia ver o que as professoras acham do acervo, porque ela não iria para uma pesquisa de campo para isso. Ela não poderia perguntar se as crianças teriam uma compreensão daquilo como uma caixa decolonial, porque ela não ia para a escola fazer formulário ou fazer pesquisa de observação participativa com as crianças. A proposta dela era só o projeto da caixa. E agora, no mestrado, ela pegou o projeto que ela criou aqui, do produto educacional, e foi aprovado lá
para que ela faça o desenvolvimento do produto em várias escolas e faça a pesquisa agora com as crianças, com os professores. Então, aqui, quando vocês pensarem nas hipóteses, na definição do objeto de estudo de vocês, pensem que precisa estar ligado com o tempo, tá? Vocês terão pouquíssimo tempo, a Fabiana, vocês terão pouquíssimo tempo para desenvolver, pensando que um mestrado são 2 anos, um doutorado são 4 anos, vocês vão ter 6 meses, porque aqui é uma especialização. Não significa que não precisa ser profundo. Faça um recorte bem delimitado, né, e que seja possível de executar dentro de um cronograma de 6 meses, porque senão vocês vão ficar enrolados, tá? Então, assim, grandes pensamentos, vocês têm uma grande ideia de pesquisa? Ótimo. Veja qual é o primeiro passo para essa pesquisa, para que vocês possam desenvolver. Quem ainda não tem mestrado, possa desenvolver no mestrado, quem não tem doutorado, possa desenvolver no doutorado, quem já é doutor, possa desenvolver no pós-doc, que seja, entendeu? Ou que finalize num artigo. Qual é o primeiro passo? É definir o objeto de estudo, é fazer as leituras exploratórias e escolher ali qual é qual é o seu problema de pesquisa, né? Então, vamos lá. Para isso, vocês vão começar pelo tema. Então, primeiro, qual é a área de interesse? É racismo? Quando a gente fala em educação para as relações étnico-raciais, parece que a primeira coisa que as pessoas pensam é em racismo. E muito ligado somente à negritude, né? Aqui vocês têm espaço e abertura para pensar em vários temas. Por exemplo, a própria branquitude. Nós precisamos investigar a branquitude porque nós estamos falando de relações étnico-raciais. E as relações não se dão somente entre as pessoas racializadas. Se a gente não racializa a branquitude, por exemplo, parece que elas continuam sendo o grupo padrão e todos os outros grupos são o contrário, são o outro, né? O branco é o ser e os outros são os outros. Então, a branquitude faz parte. As questões indígenas, os povos indígenas fazem parte, a etnomatemática faz parte, e aí a gente já está numa área de educação, de como é que como é que a gente rompe esse processo de limitação que as nossas escolas têm ao conhecimento eurocentrado, norte-americano centrado, né? E abrir espaço para outras formas de aprendizado de ciência. Isso não é racismo, né? Isso é o contrário, né, disso. Você propor aí vários conhecimentos. Até mesmo a ideia de etnoconhecimento é bom pensar, porque todo conhecimento é ligado a uma determinada cultura, então todo conhecimento é um etnoconhecimento. É que às vezes é um etnoconhecimento da população branca. E aí quando a gente acha que conhecimento é o que a população branca faz e etnoconhecimento é o que as outras populações fazem, a gente está, de novo, naturalizando um grupo como se fosse o grupo central, né, o grupo que é o normal, o natural. Não sei se eu estou me fazendo clara, qualquer coisa vocês perguntam, parem, tá bom? A delimitação, quando a gente está no tema, se ela for muito ampla, ela vai atrapalhar vocês. Então, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar criar um recorte. E, como eu estava dizendo, a Minayo vai usar o Santos para falar disso, e ela vai falar da importância do tema. O tema te agrada e te motiva? Ele possui uma relevância social e acadêmica? Há fontes de pesquisa sobre o tema? Eu lembro que na minha graduação, na minha licenciatura, eu queria estudar arte de contar histórias, só que isso era lá em 2005, gente, faz 20 anos. E, na época, quase não se tinha material sobre isso. Pouquíssimos artigos, ainda era visto como uma forma de mediação de leitura, e o que eu queria pesquisar era mais numa área de artes, né,
da ligação entre a literatura e as artes cênicas, quase não tinha material. E a minha professora de graduação, minha orientadora, me falou isso, né? Primeiro falou, olha, você tem certeza? Porque você tem aqui 1 ano e meio, mais ou menos, para desenvolver, e você está pegando uma coisa que não tem fonte de pesquisa. E você não tem tempo para desenvolver essas fontes. Então, veja se é o que te interessa mesmo. E aí eu, teimosa, fiquei mais uns 6 meses, fui procurar, viajei, fui bater em biblioteca, fui fazer, foi assim, né? Tentar. E lógico que eu não consegui, por pouca experiência acadêmica, mas também porque não tinha uma fonte que eu pudesse pisar em chão um pouco mais seguro, lembrando que eu estava na licenciatura, que me ajudasse a escrever. E aí, depois de passar 1 ano quase me desgastando atrás disso, eu joguei o projeto inteiro no lixo e fiz a minha pesquisa foi sobre Fernando Pessoa, sabe? Foi totalmente uma área totalmente diferente. A polifonia em Fernando Pessoa, usando Bakhtin e as obras de Fernando Pessoa. Pronto. Por quê? Porque tinha ali uma grande quantidade de fontes de pesquisa. Então, isso não é covardia. É porque a gente, quando a gente entra, quando a gente vai fazer pesquisa, a gente precisa partir de um campo comum ali, que faça com que o nosso trabalho seja inteligível, seja possível de se interpretar, tá bom? Então, sempre vejam se vocês têm fontes de pesquisas confiáveis, atuais, se esse tema já não foi extensamente pesquisado. Também tem o contrário, né, gente? Às vezes é um tema que já está quase esgotado e que você vai ter que ser muito criativo para abordar esse tema por um prisma diferente ou com um método diferente, para que ele seja factível, para que ele seja interessante, para que ele possa contribuir com a ciência, possa ter uma relevância social ou acadêmica. Nas revistas acadêmicas, por exemplo, as primeiras perguntas que a gente faz para os pareceristas se está no escopo da revista, lógico, né? Mas se o artigo é original, qual é a originalidade dele, se é boa, se é parcial, se é ruim. Então, quando o artigo não é original, quando todo mundo já escreveu mais ou menos com a mesma ideia, às vezes aquilo dali vai perdendo impacto, já não é mais tão interessante, tá bom? Então, nem totalmente sem fontes de pesquisa, nem pegar uma área que já foi tão explorada que ela não seja mais de relevância acadêmica, né? Tem que estar entre esses dois aí. Deixa eu ver se... Eu acho que ainda temos aí um pouquinho de tempo, né? Vamos lá. O problema, ele vai partir de perguntas feitas ao tema e criar uma delimitação. O texto já traz uma apresentação ali de alguns exemplos baseados no violência contra a mulher, que eu achei que foram bem claras, eu acho que não precisa retomar aqui, seria importante que vocês fizessem a leitura. Mas a principal questão com o problema é o rompimento com o senso comum. Eu estou fazendo a orientação de uma aluna agora da turma de 2023, e ela veio com um texto sobre literatura infantil, sobre o protagonismo do negro na literatura infantil. E a primeira leitura dela ainda estava muito baseada no senso comum. E aí, de acordo com as perguntas que a gente foi construindo juntas, ela viu, e aí hoje mesmo ela mandou um áudio falando assim, nossa, depois das últimas leituras que eu fiz, eu estou com uma compreensão totalmente distinta da que eu comecei. Então, ela conseguiu romper com as ideias já pré-determinadas que ela tinha sobre essa literatura e vir com uma postura mais crítica. Tá? Como é que a gente consegue isso? Primeiro, fazendo vários encontros de pesquisa com as leituras sobre o tema. A gente precisa fazer a leitura das obras que tratam do mesmo tema que a gente tem interesse. O problema, a sugestão, e aí a Minay usa o Gil para falar, é que ele seja formulado como uma pergunta, ele deve ser claro e preciso, deve ser viável, original, relevante, ter possibilidades reais de execução e, de novo, tempo. Gente, tempo é fundamental mesmo. Às vezes a pesquisa que a gente quer é muito legal, só que no tempo que a gente tem não é possível. Sejam críticos quanto a essa possibilidade real de execução, tá bom?
Nas hipóteses, quais são as colocações que o texto nos apresenta? Assim? Ela fala que elas são afirmações provisórias ou uma solução possível a respeito do problema colocado. Pode ter uma ou várias hipóteses no nosso trabalho, mas ela deve ter conceitos claros, ser bem específica, e não pode se basear em valores morais. Ah, isso é bom, isso é ruim, isso é satisfatório, porque bom, ruim, satisfatório são valores que estão mais ligados à nossa compreensão sobre o mundo, né, do que a uma interpretação do grupo sobre ele. Você precisa, então, descrever de uma forma mais qualitativa. O que você chama de bom? Aliás, o que você chama de ruim? Vamos pensar lá. Quando a gente fala na educação para as relações étnico-raciais na escola. Ah, precisamos desenvolver uma melhor educação. O que é uma melhor educação? É uma educação que leva em conta o conhecimento produzido por todas as populações que formam a sociedade brasileira? Isso para vocês é bom? Então é isso que tem que estar descrito lá. Né? Evitar palavras que estejam baseadas em valores morais e fazer a descrição do que é que você espera. E sempre deve ter uma teoria que sustente. Estou indo muito rápido, como é que tá? Tranquilo. Por último, eles vão falar da necessidade sempre de um marco teórico, que é o que a gente chama de revisão da literatura, de estado da arte. Alguns artigos são somente de revisão de literatura e de estado da arte. Às vezes, quando a sua pesquisa pretende se aprofundar num determinado tema, não tem problema de você fazer um artigo que dê conta só dessa revisão. Porque num trabalho mais extenso, como, por exemplo, para uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, essa revisão de literatura vai levar as mesmas 15, 16 páginas de um artigo. Então, você vai fazer a revisão da literatura para publicar como artigo, e depois você vai usar esse conhecimento que você construiu fazendo essa revisão para a sua pesquisa, tá bom? Mas o que é esse marco teórico? São conjuntos de princípios, definições, conceitos, categorias em torno de um tema. É muito necessário que vocês, quando escolherem os marcos teóricos, que vocês tentem, na medida do possível, ir no texto-fonte. Eu já vi muito, principalmente na educação, gente que pega artigo de alguém que foi nos textos-fonte e só reescreve com suas palavras e coloca ali como se você tivesse tivesse lido a obra original. E aí você coloca lá as referências, só que aí você começa a perceber, quando você lê vários artigos sobre o mesmo tema, você começa a perceber uma ordem ali, que não é uma ordem natural, é uma ordem que alguém construiu e tem várias outras pessoas fazendo uso daquele mesmo grupo de conceitos e conhecimentos. E mais, quando você realmente lê os textos-fonte, você começa a perceber que as pessoas, por pegarem pedacinho da obra só de outra e não lerem o texto completo, elas ocorrem erros de interpretação ou uso de conceitos de maneira, vamos colocar ali assim, pelo menos tem desvios muito graves ali entre o que o autor original disse e o que aquela pessoa disse. É como se fosse um telefone sem fio, sabe? Em vez de ler no autor original, o que ela faz? Ela pega alguém que já leu, e aí essa pessoa já leu de outra pessoa que já leu, e aí quando chega no seu artigo, você não leu o texto original, você leu alguém que leu alguém que leu alguém, a interpretação do que a pessoa disse pode estar totalmente distinta do original. Então, uma revisão de literatura é muito melhor que vocês façam com poucos textos, mas que leiam os originais, do que vocês citarem um monte de textos que vocês não leram. Isso, inclusive, mesmo que você altere as palavras, isso é um tipo de plágio, como eu vou dizer daqui a pouco para vocês, tá? E é tão importante porque é um momento fundamental do trabalho. E é ele que vai sustentar e dar rigor ao seu trabalho. Se uma pessoa que conhece da área lê o seu trabalho e vê que ali no momento da revisão da literatura você foi menos preciso, você interpretou
um texto inteiro por uma parte, aquilo acaba com a sustentação do seu trabalho. Mesmo que as suas conclusões sejam relevantes, o começo dele já começou prejudicado, tá bom? Então, sempre que possível, leiam os textos originais. Se vocês leram um artigo e que a pessoa estava citando outra, diga que você leu o artigo, né? Cite o artigo, faça o danado do APUD, como a gente chama. Aqui na especialização, por ser um trabalho mais rápido, é mais tranquilo. Conforme você vai chegando no doutorado, já é melhor que você leia somente os textos-fonte. Não é muito bem aceito na academia que você fique fazendo APUD o tempo inteiro. O APUD Vocês sabem o que é APUD? É um termo em latim que é para dizer que você está dizendo, por exemplo, vamos lá. Santos, como a gente colocou aqui, ó, o Lenin. Quando eu falei do Lenin aqui, eu peguei uma frase do Lenin e aí eu disse para vocês, a Minayo usa o Lenin para dizer tal coisa, a Minayo usa o Levi-Strauss para dizer tal coisa, Levi-Strauss para dizer tal coisa. Isso é um APUD, quer dizer que eu não fui na obra original, eu não fui ler o Levi-Strauss, eu não vi qual a parte do texto dele que está escrito isso. O que eu fiz foi dizer o que a Minayo afirmou sobre ele. Se a Minayo errou, eu estou dizendo que foi a Minayo que disse. Agora, por exemplo, se eu digo se eu coloco como se fosse uma criação minha ter ido buscar essa ideia no Levi-Strauss, aí a responsabilidade do erro de interpretação é minha, não mais da Minayo, entendeu? Então, se eu não li o original, eu tenho que dizer de onde foi que eu tirei aquela informação. Tá? Não é usar como se a referência fosse minha. E aí o que a gente precisa fazer é mapear o que há sobre o tema escolhido. Eu sugiro que vocês usem o catálogo de teses da CAPES, que ele faz um levantamento bem preciso de várias universidades, dissertações, TCCs, né, sobre. E aí também vocês podem usar o Google Acadêmico e outros sites, mas o da CAPES geralmente ele é mais confiável e ele delimita melhor as palavras-chave. O Google Acadêmico, dependendo do termo que você coloca, vai aparecer 6.000 artigos e você não vai conseguir avaliar todos eles. A revisão tem que ser sintética, objetiva e dialogar entre a teoria e o problema do tempo de pesquisa. Não basta você apresentar os conceitos, as categorias, as definições. Você precisa dizer, enquanto você vai apresentando, qual é a relação disso com o seu trabalho, qual é a relação disso com o seu objeto de pesquisa, tá bom? Os objetivos são usados para responder o que é pretendido pela pesquisa, o que a gente almeja ao término dela, quais são as possibilidades de serem atingidos, e eles são os nossos guias fundamentais da pesquisa. É muito comum que a pessoa coloque um objetivo muito largo no começo e o trabalho dela encaminhe para outra coisa. Eu sempre falo que tanto o objetivo quanto o título do trabalho, ele precisa sempre ser revisado. Toda vez que você está escrevendo, que você está desenvolvendo sua pesquisa, volta no objetivo e veja se a sua pesquisa está respondendo ao objetivo que você construiu. Se for necessário, mude o objetivo, né? Você não precisa apagar a pesquisa inteira porque ela não está respondendo ao seu objetivo. Às vezes, é durante a pesquisa que a gente percebe que não era bem aquilo que a gente estava querendo pesquisar. Então, precisa sempre estar retornando aos objetivos, tá bom? Principalmente ao objetivo geral. Olha, vai depender da pesquisa que você pretende fazer, tá? Algumas eles têm algumas publicações, algumas coisas, mas aí vai depender muito da pesquisa que vocês pretendem fazer, qual é o tema, qual é o objeto. Eu vou pesquisar, vou dar uma olhadinha se tem algum que eles reúnem assim as pesquisas principais, mas eu não lembro nesse momento, não. O objetivo geral, ele traz uma dimensão mais ampla,
e ele vai definir qual é o resultado intelectual no término da pesquisa. Então, se o seu objetivo é construir um produto educacional que leve à escola discussão sobre branquitude, qual é o final do seu projeto? É a proposta de produto educacional, tá? Agora, os objetivos específicos são os desdobramentos de ações que são necessárias para atingir esse objetivo geral. Então, se eu quero fazer um produto educacional para falar sobre branquitude na escola, para desmistificar a branquitude na escola, quais são as ações que eu preciso? Primeiro, eu preciso aprofundar o conceito de branquitude, compreender e aprofundar o conceito de branquitude. Eu preciso determinar quais são as representações mais comuns sobre branquitude nas pesquisas desenvolvidas no Brasil. Eu preciso determinar qual é a abordagem do meu produto educacional, né? Se é um livro, se é uma sequência didática, eu preciso definir o que é uma sequência didática, entenderam? Então, dentro dos objetivos específicos, estão os desdobramentos de ações que são necessárias até eu chegar no meu objetivo geral, que é criar um produto educacional. Vão ser as fases, mais ou menos, do meu projeto ali, né? Qual é o passo a passo que eu tenho que chegar, que eu preciso passar até chegar no meu projeto. Tem que tomar muito cuidado para não misturar objetivo específico com procedimento. Ele não está ligado ao procedimento, ele está ligado às ideias, né, aos conceitos construídos ali durante o trabalho. E a justificativa é a relevância da nossa pesquisa, quais são os motivos acadêmicos e pessoais que nos levam a ela. Façam a justificativa com muito carinho, porque a justificativa é uma parte bem importante da introdução. O projeto de pesquisa inteiro, praticamente, vocês conseguem aproveitá-lo na introdução do trabalho de vocês, se vocês construírem ele com cuidado. Por quê? Na introdução, vocês vão colocar a justificativa, vocês vão colocar o objeto, essa delimitação do objeto, vocês vão colocar o objetivo e os objetivos específicos, tudo isso faz parte do que a gente espera encontrar na introdução do trabalho de vocês depois. Então, fazendo um bom projeto de pesquisa, é como se vocês já tivessem umas 5 páginas ali do seu trabalho, já e por escrito. Então, façam com cuidado, com carinho, tá bom? E se a gente for pensar, até um pouco mais, porque boa parte do que vocês vão fazer na pesquisa do marco teórico ali, vocês também vão fazer uso no trabalho de vocês. Gente, a gente está já caminhando para 1h30, vou tentar ser um pouquinho mais breve aqui, para a gente não ultrapassar muito, tá bom? A nossa metodologia é o como fazer. Então, ela tem que ser pensada com muita dedicação e cuidado. Ela é a escolha formal dos métodos e das técnicas, além de ser uma conexão entre a literatura e os objetivos. Os métodos são os procedimentos para produção e análise de dados, histórico, comparativo, estudo de caso, etnográfico. As técnicas são um procedimento para operacionalizar esses métodos. Então, entrevista, grupo focal, questionário. A gente também coloca na metodologia a descrição do lugar da pesquisa, do sujeito dela, quem é incluído, quem é excluído, por quê. Há pouco tempo eu devolvi um artigo em uma das revistas, porque os 2 pareceristas falaram a mesma coisa. A pessoa fez uma entrevista com 3 alunos para falar sobre os TICs, né, a tecnologia da informação e comunicação, durante a pandemia. E aí ela colocou lá 3 alunos e generalizou as informações a partir daqueles 3 alunos. Mas em nenhum lugar da pesquisa dela estava dizendo como é que ela escolheu eles, por que aqueles 3. Se a gente não tem noção de como foi escolhido, qual é o grupo que eles representam, qual é, entendeu, a relação que se estabelece ali na escolha daqueles indivíduos, a pesquisa fica toda invalidada, né? Porque ela podia muito bem fazer a pesquisa com 3 irmãos numa mesma casa. A gente não sabe, né? E aí a realidade deles vai ser igual, é lógico que vai ser fácil generalizar.
Agora, se for 3 pesquisas com pessoas de bairros diferentes, cidades diferentes, gêneros diferentes, classes sociais diferentes, a gente tem uma dimensão totalmente distinta, né, do trabalho desenvolvido ali. Então, a gente precisa diferenciar a amostra e o universo. Às vezes, não estamos falando de pesquisas quantitativas, então nem sempre precisa ter uma proporção real, o que precisa ter uma boa descrição, tá bom? Delimitar os dados primários e secundários e analisar os dados. Em pesquisas quantitativas, né, os métodos precisam ser quantitativos. Parece besteira, mas não é. Se é qualitativa, a gente precisa trabalhar com análise de conteúdo, análise do discurso, e assim vai. Então, o método vai também trazer quais são as principais referências de análise, né, da gente. E aí, por último, a gente tem o tempo de ação, por quanto tempo pesquisar, é o tempo necessário para cada etapa, geralmente isso é feito através de um quadro, e eles são fundamentais para a gente adequar a pesquisa à nossa realidade. Se a gente quer fazer uma pesquisa profunda sobre o tema, a gente precisa ver se a gente vai conseguir dar conta de todas as etapas no tempo que a gente tem, tá bom? Fontes e referências, onde pesquisar, livro, artigo, etc., o que a gente chama de fonte de referência. A gente tem o portal de periódicos da CAPES, a gente tem o Google Acadêmico, e a gente tem várias formas de colocar essas referências no texto. Aqui, nós usamos a ABNT, tá bom? Nos trabalhos do IF. Mas ela não é a única forma, né? Então, a gente tem o APA, a gente tem várias outras formas de você colocar suas referências no texto. Aqui, a gente usa da ABNT. Sobre ética na pesquisa, eu vou falar um pouquinho brevemente, mas a gente pode discutir isso em outro momento de novo. A gente tem 2 dimensões dela. Primeiro, é uma questão de ética quando a gente fala do nosso próprio procedimento enquanto pesquisadores. Então, a primeira é a fraude, né? Hoje em dia, quando a gente coloca o ChatGPT para escrever para a gente, ou a gente contrata alguém para fazer o trabalho para a gente, nós estamos falando em fraude. Por quê? Porque você está dizendo ali que uma coisa que você escreveu, né, que aquilo você escreveu e não foi, né? Então, tome muito cuidado com esse tipo de prática. Eu sei que em alguns lugares ela é muito comum, principalmente quando são cursos de especialização, TCC. Eu sempre achei muito grave fazer esse tipo de prática, né, muito grave, porque faz muito parte do nosso trabalho para a gente aprender sobre o tema. A pesquisa é necessária, ela está ligada ao ensino, né? Então é muito sério a gente fazer. A gente reclama tanto dos nossos alunos quando faz isso, e aí a gente, já maduro, já compreendendo que isso é uma fraude, uma forma de fraude, fazer também é muito sério. E a gente tem o plágio. O plágio, ele tem vários tipos, e alguns não são alguns não são detectados pelos programas de antiplágio. O que o programa de antiplágio detecta? Ele detecta temas similares, né? Termos similares e termos iguais em um universo limitado de trabalhos. Mas a gente tem vários tipos de plágio. A gente tem o plágio, como eu estava dizendo, de quando você pega as ideias de outra pessoa e escreve no seu artigo. Poxa, ela teve o trabalho de procurar as fontes, de escolher as partes que seriam escritas, de colocar uma ordem naquilo, de interpretar o texto, então o trabalho é dela. Mesmo que você não use as mesmas palavras ou termos similares, quando você pega os mesmos pesquisadores e faz as mesmas ligações entre eles que outra pessoa, vocês também estão fazendo o plágio. E eu falo isso porque esse é o plágio mais comum que a gente encontra aqui, né? Muitas pessoas não vão pegar o trabalho de outra e mudar o nome e entregar como se fosse dela, mas vão pegar as ideias de outras pessoas e vão sequenciar da mesma forma no seu trabalho. Isso também é um plágio, tá bom? E aí tem uma escritora, professora da Universidade de Brasília, que é a Débora Diniz, que ela fala que a gente uma pessoa que faz plágio, ela só não é pega se ela nunca for lida seriamente.
Então, se ninguém nunca pegar o seu trabalho para ler, porque o seu trabalho não é relevante, talvez ninguém nunca perceba seu plágio. Mas a partir do momento que vocês escrevem um trabalho que é de interesse da comunidade, e o trabalho de vocês vai ser publicado no site do IFMG, então ele vai estar disponível, quando alguém pesquisar as palavras-chave, vão chegar ao trabalho de vocês. E aí, se vocês tiverem cometido algum tipo de plágio, as pessoas vão perceber. E isso não é bom, né? Nem para a nossa instituição, mas muito menos para vocês. E quando vocês entregam, vocês assinam um termo que não houve plágio, tá? Então, a gente espera que esse tipo de prática não aconteça. Se vocês tiverem dúvida de quais são os outros tipos de plágio, perguntem. Se vocês não têm certeza se vocês estão cometendo plágio ou não, perguntem. Passem o trabalho de vocês por sistemas antiplágio, tá bom? Vocês mesmos. O CopSpider, por exemplo, ele baixado de graça no computador, vocês conseguem passar. Mas, antes de tudo, né, mantenham boas práticas de pesquisa. Isso é fundamental. E aí a gente tem uma segunda dimensão, que é o Comitê de Ética de Pesquisa. Aqui, no IF, nós temos um comitê próprio, e o trabalho de vocês se envolver pesquisa com humanos precisa passar pelo Comitê de Ética. Existe todo um fluxo de trabalho, é um fluxo um pouco longo, então, sempre que vocês puderem evitar, vou falar aqui, porque é verdade. Como o trabalho de vocês é 6 meses, assim, mais ou menos, que vocês terão para fazer, se puderem, evitem fazer trabalho com humanos. Isso é, entrevista, grupo focal, esse tipo de coisa. Tá bom? Pode falar, Maria Thaís. Eita, lascou. Eu já ia falar assim, vou dar entrada, então, porque eu estou trabalhando com mulheres ribeirinhas, guardiãs da floresta. No Copini, eu tive a oportunidade de expor alguns trabalhos dessas mulheres, né? Eu estive a campo, fui na Floresta Nacional de Cachoanã. Inclusive, Verônica, tive a oportunidade de conhecer Verônica pessoalmente. Ah, que legal. E ela disse que virá o Marajó. Então, o que acontece? Eu tenho desenvolvido um trabalho com essas mulheres aqui, na Floresta Nacional de Cachoanã, em comum acordo com o ICMBio. E, de início, eu fui convidada pelo Museu Guild a fazer um trabalho lá numa escola e comecei a pesquisar cartografia socioambiental. E aí, foram muitas falas, muitas escutas dessas mulheres, falas muito fortes até. Aí eu pensei em fazer um documentário, um mini documentário. Eu vou estar retornando lá, e aí o que não dá tempo, né? Porque mesmo que eu já tenha já estou cadastrada no CISBio com autorização, porque o ICMBio você tem que, para fazer pesquisas numa APA, né, numa área de conservação e preservação, você tem que estar cadastrado no CISBio. Aí o ICMBio solicitou, já fiz o cadastro, porque é uma pesquisa com humanos, né, então, assim, já tem o aval deles, mas por ser com pré-requisito da pós, não poderia, né, a não ser que passe pelo... Precisa passar pelo comitê. Se você pretende fazer... E aí é uma coisa muito legal, Maria, porque o seu projeto dá para explicar uma coisa bem legal aqui. É assim, precisa passar pelo comitê quando você vai desenvolver para esse trabalho uma pesquisa com pessoas. Agora, quando você já desenvolveu, porque faz parte da sua prática profissional, você não precisa, desde que seja como um relato de experiência, ou então como aqui o que você poderia fazer. Se você pretende fazer um documentário, o que você pode fazer no trabalho seria a proposta desse documentário. Você poderia fazer um produto educacional, não o documentário, mas a proposta dele. Quais serão as perguntas, qual seria o espaço, qual seria, entendeu? Faz a revisão teórica para basear quais seriam as perguntas feitas nesse documentário, etc, etc. E você já tem o seu trabalho só na proposta de documentário. Percebe?
Entendi. Agora, se você quiser fazer Teria, Pode falar. mas teria que ter o orientador, que ainda não escolheu, né? Quem vai ser o orientador? Todas essas questões, né? Sim, quanto antes vocês enviarem os projetos, mais fácil a gente já consegue começar a dialogar. Ou se vocês já tiverem entre os professores alguém que trabalha na área que você tem interesse, você já pode começar a conversar com ele, mas essa escolha só vai ser definitiva no final, tá bom? Então, já pode ir perguntando, tirando dúvida, construindo essa proposta para poder passar. Alguns dos nossos estudantes das turmas anteriores passaram pelo comitê de ética. Em um mês, mais ou menos um mês e meio, já com o orientador sabendo que ia precisar passar, a primeira coisa que fizeram foi mandar a proposta, porque você não pode fazer a pesquisa antes de passar pelo comitê de ética, tá? Então, assim, é possível, se vocês quiserem, se a pesquisa de vocês está ligada a trabalhar com pessoas, querem passar por esse processo, é possível, tá bom? Dá tempo. O nosso comitê de ética aqui, ele recebe poucos trabalhos, então não demora tanto, coisa de entre você construir a proposta e passar, vai ser lá no máximo 2 meses. Enquanto isso, você vai fazendo a revisão teórica do seu trabalho, né? Enquanto o processo vai andando. E aí depois você tem ainda 4 meses para fazer a pesquisa e escrever os dados. Mas sempre avaliem isso. Tem tempo? Será que eu vou conseguir dar conta de ir para campo, fazer a pesquisa, interpretar esses dados, analisar eles, categorizar eles em 6 meses? Né? Sempre se perguntem. Às vezes a gente pode construir como nosso objetivo geral a primeira parte desse trabalho, como eu disse. Se você quer fazer um documentário, usa essa pesquisa para fazer a proposta, né? Porque você entrega como produto final da nossa especialização a proposta de documentário. E aí depois você consegue, em uma pesquisa aí do próprio IF, ou em conseguir até financiamento para o seu documentário, né? Porque vai ter uma proposta já muito bem consolidada. O CEP, que é o nosso Comitê de Ética em Pesquisa, ele tem um site próprio, tá aqui para vocês, eu vou depois liberar isso daqui, e tem a norma operacional de 2013, que obriga os projetos de pesquisa a passarem pelo CEP, tem as informações, tá bom? E o orientador ou orientadora de vocês vai ajudá-los a passar por esse processo se precisar. Mas não pode começar a pesquisar antes, não pode fazer entrevista, não pode mandar formulário, não pode fazer grupo focal com a intenção de usar esse material na pesquisa de vocês antes de passar pelo CEP, tá bom? Isso pode, inclusive, criar aí problemas sérios. Por quê? Qual a relação que a gente estabelece com isso? É assim, ó. Às vezes, uma pergunta que você faz para um adolescente, sem ter passado pelo conselho de ética, pode criar nesse adolescente uma percepção diferente sobre a realidade que ele já tinha, da própria realidade. E aí você faz com uma pergunta, você coloca esse adolescente em risco. A partir do momento que às vezes ele não tem maturidade ou que ele não tem apoio emocional para lidar com aquela nova informação que ele inferiu a partir da pergunta que você fez. Então, a partir do momento que você coloca a pessoa, aí o que o CEP vai fazer? Vai ver se a pesquisa de vocês tem um risco moderado, tem um risco, não tem risco, tem um risco maior, e vai fazer com que você instrumentalize, assim, a pessoa vai ter que assinar um termo, se for menor de idade, são os pais que vão ter que assinar, dizendo que conhecem os riscos daquela pesquisa, tá? Vocês vão ter que ter um apoio institucional para caso de alguma coisa daquela pesquisa não funcionar bem. Então, é para isso que serve o CEP, é para garantir a lisura do processo, a segurança dos participantes e a sua segurança enquanto pesquisador, para você não levar um processo depois de um pai, por exemplo, né, porque fez uma pergunta para a pessoa que ela não tinha percebido. Vamos pensar assim, ó, a gente está trabalhando com racialidade. Uma vez aconteceu com uma colega minha, um professor fez uma atividade na escola de tipagem sanguínea,
E com essa atividade de tipagem sanguínea, a menina percebeu que o pai não era o pai biológico. E aí vocês imaginam o trabalho que deu, né, na escola, esse pai furioso, essa mãe furiosa, porque a menina chegou em casa aos prantos porque tinha percebido que o pai, né, dela não era o pai biológico. Como estava no processo educacional, na escola, etc., isso foi mediado ali dentro. Agora, imagina você como pesquisador externo, e você manda uma pesquisa e a pessoa começa a perceber que, pelos fenotipos dela, a ligação com a família dela é uma ligação secundária, né? E aí um pai ou uma mãe resolve processar vocês. Então, para que isso não aconteça, para que vocês tenham segurança no processo de vocês precisam estar respaldados pelo CEP, tá bom? Então, é uma segurança para todo mundo. A gente vai ficar por aqui, tá bom? Muito obrigada pela presença. Aqui está o meu e-mail. Aqui estão as referências dos materiais que eu usei. Eu vou deixar esse material no AVA para vocês darem uma olhada, se quiserem, retomarem. E vou fechar aqui agora e a gente conversa um pouquinho. Yara levantou a mão. Pode falar, Yara. Boa noite. É assim, uma ideia que eu já tenho, aliás, eu fiz de forma informalmente algumas pesquisas a respeito assim, de representatividade de pessoas negras nos livros de matemática, do epistemicídio, foi especificamente na parte de trigonometria, geometria, que é onde a gente teve assim mais influências, onde se buscou mais conhecimento, justamente nas regiões, né, que hoje a gente chama de África e de Ásia. Isso seria um tema a poder ser trabalhado nessa especialização? Com certeza, um tema super interessante, super possível de você trabalhar. Representatividade nos livros, né? É isso? Nos livros didáticos? Assim, que um foco que eu pensei, o link direto com a especialização, de ser baseado na lei da obrigatoriedade da cultura, história afro-brasileira, indígena, né? E assim, e essa coisa do livro didático, ela passa, às vezes a gente faz muitos discursos e a matemática é perita em se dizer neutra, né? E assim, as pessoas pelo menos da minha área, assim, até desconhecem a lei, não trabalham. Então, assim, são coisas assim que não é tratado. Assim, geralmente na área de matemática, e eu até estendo para a maioria das pessoas que trabalham na área das ditas ciências exatas, né? E assim, pegar desse ponto assim do livro didático, inclusive a gente teve, né, no ensino médio o PNLD 2021, deve até estar para ser lançado um outro já, né? A gente teve livros escolhidos por aquele problema seríssimo, né, da reforma do ensino médio, acabou isso tendo um problema que não foi pedido livro nenhum aqui, então a gente está com problema de livro didático. Eu sou do IFPB. Aí pensei, né, justamente nisso, assim, pesquisar assim, o quanto que o livro didático ele poderia responder um pouco, né, a essa lei, justamente, tanto com a representatividade, né, de pessoas negras no livro didático. Aí a gente já percebe, assim, se fosse um outro tema, que a representatividade de mulheres também nos livros de matemática também assim, é impressionante, é uma coisa assim que é de chamar atenção a disparidade. E também, né, trabalhando como tendência metodológica de história da matemática, a parte de geometria, trigonometria, que ela fica realmente totalmente apagada, né, com o discurso do berço civilizatório grego. E aí eu pensei nisso, né? Então acho que dá para eu começar a direcionar, né? Talvez eu acho que até como artigo, não sei. Aí teria que. Eu acho que é super possível você fazer como artigo. Adriana, muito obrigada pela sua presença, tá bom? Pode sair sim. Agora a gente vai só conversar um pouquinho.
É super possível fazer como artigo, sugiro que você comece a revisão teórica para ver se já tem alguma coisa escrita sobre isso, se é a mesma abordagem que você pretende fazer, para você poder consolidar o seu projeto, mas você já tem uma ideia, é uma ideia super viável, sim, tá bom? Não tem problema algum. Então parabéns aí para sua filhota, dê um abraço nela pela gente. Obrigada por ter participado, mesmo com essa data tão... penso que é super viável e é importantíssimo falar dessas dimensões, né, do epistemicídio. Você vai ter bastante base dentro dos teóricos de relações étnico-raciais para falar sobre isso. É uma pesquisa de análise de conteúdo, né, então ela é qualitativa. Dentro das ciências sociais você vai encontrar metodologias para pensar isso, para fazer fazer essas comparações. Então, super viável. É possível sim, tá bom? E, como eu disse, não precisa passar pelo CEP, porque não está trabalhando com pessoas, você já pode ficar um pouco mais tranquila de não ter que... Gente, eu não tenho problema nenhum com o CEP, é bom falar, porque a gente está gravando, né? São pessoas queridíssimas, ótimas, é só mesmo pelo cronograma, viu? É necessário, é importante, é fundamental que tenha o CEP, mas como o tempo da nossa pós é muito reduzido, geralmente isso complica um pouquinho a vida dos estudantes, né? Porque demora um pouco mais que às vezes. Se algum documento não foi bem preenchido, volta, aí é só o mês seguinte que passa de novo. Então, às vezes acontece, tá bom? Mas, Yara, perfeito. Mais alguém queria fazer algum comentário? Não? Então, espero que a nossa aula tenha sido interessante para vocês, que tenha trazido novas informações ou novas formas de pensar a teoria. Peço que quem não fez a leitura, faça a leitura. Fabiana, não fica perdida, não. A gente tem aí... Inclusive, acho que você já tinha falado alguma coisa de literatura infantil, não é? Do seu livro. Pode falar, Maria. Deixa eu perguntar aqui, né? Eu estava com dúvida um pouco, né? Mas acho que agora ficou um pouquinho mais esclarecida. Tá muito baixinho, Maria. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Eu estava. Boa noite. Boa noite. Tá dando para ouvir agora, gente? Sim, sim. Eu estava com um pouco de dúvida em relação ao produto, né? Porque algumas graduações, né? Inclusive a graduação que eu fiz, tinha essa possibilidade. Você fazia a monografia e fazia a proposta, né? E a proposta, você fazia toda aquela projeto, né? Obviamente, projeto, depois a escrita, a pesquisa em si. Aí, no final de toda a pesquisa, que a gente ia propor, né? Que é no final, a proposta, que era o produto educacional, e para ser utilizado na escola. Aí eu tava, quando eu ouvi falar assim, produto, né? Aí no cronograma, eu fiquei imaginando. Aí quando eu vi você falar que a gente também pode pensar a possibilidade da proposta, não é isso? Dessa proposta também, até por questões também da questão do tempo, né? Que o tempo, infelizmente, é muito pouco. E aí a questão do projeto também, dessa proposta, seria também interessante para a pessoa poder mais à frente, né, entrar no mestrado ou em algum outro, né? Eu fiquei assim, deu uma esclarecida, né, em relação a isso, porque é uma das minhas dúvidas. Agora, em relação à questão da, dessa proposta para a gente poder lidar com pessoas, entrevistas que está um pouco assim agora complicado, né? Assim, no caso, da proposta, né, do recurso didático, no caso. A gente poderia propor, tipo, algo em relação, por exemplo, porque eu estou em dúvida aqui, que é em duas questões, né, em questões que eu pensei em um produto, uma proposta de um produto para trabalhar a temática indígena aqui, tá, porque é algo que não é trabalhado, e o foco principal que eu estava pensando seria para o Fundamental 1, não é isso? Até porque o Fundamental 1, infelizmente, a questão indígena ainda é trabalhado muito de forma folclórica, né? E isso é muito triste, porque a gente está sabendo aí que a lei que
que obriga, né, as escolas, tanto públicas como particulares, a modificar essa percepção do indígena como algo folclorizado, somente naquele dia, o dia do índio, né, que já está ultrapassado, dia dos povos indígenas, para não ser somente aquela data, né, ali simbólica. E aqui, como eu já falei acho que na disciplina passada, né, aqui a cidadezinha do Maranhão é uma cidade indígena, né, como na maioria. E acaba que essa temática, apesar de na cidade ter um monumento na entrada da cidade, né, ainda não é muito abordado. Ainda é que nas escolas, só que por conta desse movimento da demarcação de terras, esse movimento que teve da retomada da questão da ancestralidade, tá tendo muitos movimentos, né, dessa questão dessa busca, né? Cadê os descendentes dos indígenas na Purupurá? Na questão também da vacina da Covid, houve esse movimento, pesquisadores vieram aqui também para a cidade. Aí, cadê esses indígenas? Então, tem postagens no Instagram, né? Buscando essa descendência. Algumas pessoas também estão indo atrás dessa ancestralidade, porque a gente sabe que a questão da identidade não é algo que é imposta de fora para dentro, mas é algo que a gente tem que ir de dentro para fora, a gente tem que sentir, não é isso? Aquele pertencimento, porque às vezes a gente olha uma pessoa que tem fenótipos indígenas, características indígenas, mas não somos nós que temos que falar, você é indígena, ou você é negro, ou isso, aquilo, outro, a gente tem que, aquela questão da identidade, né? Aí eu estava pensando, e tem também documentários, que foi feito também em relação. Então, tá tendo umas publicações. E o que eu estava pensando quando você estava falando na questão da proposta? É tentar adequar o que já tem, tipo, para propor algo que seja adequado para trabalhar no Fundamental 1, na sala de aula, algo assim. Eu estava pensando algo assim. Ó, Maria, é super possível, você pode pensar desde uma sequência didática. Gente, uma sequência didática é um produto educacional. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas quando você organiza, sei lá, um grupo de 6 aulas, com um objetivo geral no final delas, e objetivos específicos para essas aulas, e você propõe ali atividades teóricas, práticas, de várias formas, para chegar nesse objetivo, o que você tem ali é um produto educacional. Então, às vezes, a gente não precisa ir tão longe, buscar uma coisa tão, né, um objeto, ou um jogo, um trabalho. Às vezes, o nosso próprio processo de ensino pode dar origem a um produto educacional. Qual é a diferença? Quando você pensa e você constrói um marco sobre aquelas teorias, quando você apresenta os conceitos, quando você coloca uma sequência didática ali totalmente descrita, você traz um produto que outros professores podem fazer uso. Então, não é só a sua experiência, é a descrição daquelas aulas, é a organização daquelas aulas, é a conceituação daquelas aulas que vai fazer com que isso se torne um produto educacional. Então, se você vai usar essas pesquisas, essas postagens, para ensinar os alunos do Fundamental 1 sobre, é possível? É. Você vai criar uma coisa distinta? Você vai criar um jogo com eles sobre isso? É possível? Também, tá bom? Se você quer fazer um artigo científico baseado na experiência da comunidade de vocês, é possível? Também é. Então, vocês têm muitas possibilidades. Muita possibilidade, às vezes deixa a gente confuso. Eu vi Eliane e Fabiana falaram que mudaram de ideia um monte de vezes. Olha que bom que vocês vão ter mais 2 meses aí, pelo menos, para poder mudar de ideia, para poder consolidar, para poder definir o problema de vocês. Todas as nossas aulas vocês vão ter espaço para conversar um pouquinho. Se quiserem me procurar também, para poder falar das ideias que vocês já tiveram, fiquem à vontade, que a gente vai ajudando a delinear, tá bom? Não se preocupem, não precisa sair daqui já definido hoje o projeto. Mas, primeira coisa, vejam qual é o tema que vocês querem. Então, Maria Erenete está falando que é a educação indígena. Pesquisa já os artigos que tem sobre ensino da cultura indígena na educação
infantil ou na educação, no ensino fundamental. Veja se alguém já escreveu sobre isso, de que ponto ele partiu, quais foram os teóricos que eles usaram, se te interessa mesmo ou não, que aí isso vai ajudando já você a delimitar o seu próprio objeto, sabe? Você, estudaram isso lá no Rio Grande do Sul, e aqui? Como é que eu posso propor um estudo sobre isso aqui? Né? Quais são as diferenças? Quais são as semelhanças? Vai ajudando a construir o objeto de vocês, tá bom? Fabiana, se sua ideia é para o doutorado, pensa qual é o primeiro passo dela. É o marco teórico? Então, propõe um artigo de revisão teórica e se aprofunda somente nisso. Porque aí, quando você for para o mestrado, para o doutorado, não sei se você já tem consolidado ali um grande número de leituras dentro do seu trabalho, entendeu? Então, assim, ou escolha uma coisa mais objetiva, ou pensem em fazer dessa pesquisa um primeiro passo para uma pesquisa mais profunda. São várias escolhas aí a serem feitas. Beleza, gente? Tá bom, Fabiana, pode conversar. Manda suas ideias que a gente vai pensando. É lógico que depois vocês vão ter uma orientação, né? E aí vai melhorar, definir melhor, mas já dá para ir um pouquinho mais amadurecido para orientação, tá bom? Gente, mais alguém? A gente vai finalizando. Eliane já deu uma luz, que bom, Eliane. Vou fechar aqui a gravação. Boa noite a quem for assistir a gravação. Se tiverem dúvida também, entre em contato comigo. Obrigada.